E aí, estamos de volta. Curso admissional da NR34. Videoaula número 5, vamos falar de EPI, Equipamentos de Proteção Individual. Nesta videoaula, vamos falar sobre EPI, Equipamentos de Proteção Individual, o uso adequado desses equipamentos. E começamos com estes dois postulados. O EPI não evita o acidente e o EPI evita ou minimiza a lesão. Para você evitar acidentes, prevenir-se contra acidentes, você tem que ter todo um sistema de gestão de riscos. Tem que envolver procedimentos seguros, atitudes seguras. Mas o EPI tem a sua importância, que pode fazer diferença entre você ter e não ter a lesão. Para isso que devemos usar o EPI adequado ao risco. Vamos seguir aí no treinamento e vamos ver mais detalhes. Sim, mas o que são equipamentos de proteção individual? Bom, precisamente os equipamentos de proteção individual estão listados no anexo 1 da norma regulamentadora número 6, que eu vou colocar aí no material para vocês baixarem. Vocês podem achar na internet também no site do Ministério do Trabalho. Tá? Todo equipamento que está relacionado ali é equipamento de proteção individual. Esses equipamentos também precisam ter um certificado de aprovação, que é um número de uma certificação para que esse equipamento seja aceito e tenha força de lei no seu uso de prevenção das lesões. Bom, existem algumas exceções de equipamentos que protegem individualmente o trabalhador e que não estão listados lá. Mas, enfim, é uma exceção, não vem ao caso. O mais importante é que o equipamento de proteção individual, além de ter a aprovação do órgão que regulamenta, ele deve ser usado adequadamente pelo trabalhador. Para isso que nós estamos aqui fazendo esse treinamento. As obrigações do trabalhador, do colaborador, em relação ao equipamento de proteção individual são conservar, guardar, usar, e quando ele já não estiver mais em condição, por desgaste natural, esse trabalhador deve pedir a troca, porque a obrigação de fornecer é da empresa. Então está aí as obrigações do trabalhador e as obrigações da empresa. E caso você tiver alguma dúvida de como usar, de qual equipamento deve ser usado para determinado tipo de risco, conversa com o profissional de segurança do trabalho da empresa, ele vai te orientar adequadamente. Bom, então estamos começando com o colete salva-vidas. Esse é um dos casos especiais, que não está lá no anexo 1 da NR6, mas é um equipamento de proteção individual, vamos dizer assim. Tá? Existem especificações de tipos diferentes, dependendo do tipo de embarcação, para o colete salva-vidas. Então, vocês estão vendo um exemplo aí. É muito importante usar o colete toda vez que você for embarcar e toda vez que for fazer um trabalho que possa ter o risco de queda na água. Então, tá aí. Nesta figura, estou tratando de dois equipamentos de proteção individual. A proteção auricular, com o protetor tipo concha, que a moça está usando, e a proteção para os olhos, o óculos de segurança. Para a proteção auricular, existe também o protetor tipo plug, que vai inserido no ouvido, que eu vou mostrar na sequência como é que faz. O protetor auricular pode ser usado sozinho ou pode ser usado em conjunto, concha com o plug, a depender do nível de redução de ruído necessário. Então, eu vou mostrar para vocês o protetor auricular tipo plug. Ele fica numa caixinha de plástico assim para protegê-lo. Aí você tira, veja que ele tem um cordão, né? Ele é de um material polimérico, né? Uma borrachinha. E aí, como é que você faz? Você pega, coloca ele aqui atrás do pescoço, assim, né? E aí, você com a mão, com essa mão aqui, você puxa
a orelha um pouquinho assim e coloca o protetor aqui e enterra ele até o fim. Ele vai sujar de cera assim, porque seu ouvido tem cera. Mesma coisa do outro lado. Você faz assim e enterra ele até que você passa a ter dificuldade para ouvir sua voz. Aí o protetor está ok. Se você não fizer isso, colocar só na pontinha, ele não vai ter o efeito que precisa. E aí, ou trabalha com esse, ou trabalha com esse mais o concha por cima, ou só o concha. Tá? Tudo vai depender da especificação da redução de ruído que você precisa na sua área. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança pode te orientar. Você só pode ser exposto a uma dose máxima em 8 horas de trabalho de 85 decibéis. O óculos, então, voltando à figura aqui, ele tem a função de proteger os olhos contra impacto de partículas. O impacto de uma partícula pode causar um ferimento ou mesmo pode causar cegueira. Então, o óculos é um equipamento fundamental a depender da área que você for trabalhar. E a proteção da cabeça, feita pelo capacete. O capacete é formado por uma casca plástica e pela carneira, que é montado junto. Também pode ter casos em que o capacete necessita de uma jugular, dependendo do trabalho, que precisa ter muita movimentação da cabeça, ou um trabalho em altura. Então a jugular é montada também junto com o capacete. Lógico que o capacete não vai te proteger da queda de uma grande carga, de uma carga bastante pesada. Você nem devia estar embaixo disso. Mas de pequenas cargas, de pequenas peças, de pequenas projeções, o capacete pode fazer a diferença entre um acidente fatal e um acidente com consequências leves ou até sem consequências. E nessa próxima figura estamos vendo a proteção da face, o protetor facial. Veja que o colaborador está usando uma lixadeira. A lixadeira pode ter uma quebra de disco e os pedaços se projetarem na face dele. Então, a proteção da face é muito importante com esse tipo de EPI. Veja, é uma espécie de um acetato que protege o rosto contra impactos. Também a gente pode ver o trabalhador usando aí uma máscara respiratória. Por quê? Porque o trabalho com lixadeira também produz particulado. Vejam que nenhum risco às vezes vem sozinho, às vezes o risco está associado a um risco físico, um risco químico, como é o caso dessa atividade. Bom, então a proteção respiratória. Eu tinha falado para vocês que os riscos normalmente não se apresentam sozinhos, mas no caso aqui a gente vai analisar só a proteção respiratória. Veja que o colaborador está usando uma máscara filtrante. Essa máscara normalmente é a PFF2, que filtra até 94% das partículas emitidas. Ela é equivalente à N95, que é o padrão americano, tá? Tem outras máscaras também, tem a PFF1 e tem a PFF3, mas é normalmente usada a PFF2. Existem outros tipos de máscaras semifaciais e máscaras faciais. Tudo vai depender do risco e da orientação do profissional de segurança da área aí da manutenção naval. Um outro detalhe é que as máscaras PFF2 ou N95 são as mais adequadas para a proteção contra o vírus SARS-CoV-2 da pandemia de Covid-19. Claro, existem outras máscaras, como as máscaras cirúrgicas e mesmo as máscaras de pano, mas para ambientes fechados é muito mais indicado, é muito mais eficiente as máscaras PFF2. Ainda para o caso da Covid-19, a Anvisa recomenda que as máscaras PFF2 sejam aquelas sem válvula, porque estas deixam passar gotículas que podem carregar o vírus e infectar outras pessoas. E a proteção das mãos, que é feita com luvas. Existem luvas para proteção mecânica e luvas para proteção química.
Existem luvas de performance mais altas que outras. Tudo está registrado no certificado de aprovação, que pode ser consultado na internet. Fale com um profissional de segurança do trabalho, da sua área, da sua empresa. Importante usar a luva adequada ao risco. E aqui, trabalhadores com conjuntos de equipamentos para proteção contra queda no trabalho em altura. Para o trabalho em altura, os equipamentos básicos são cinto tipo paraquedista, com talabarte duplo e absorvedor de energia. O trabalho em altura, apesar de ser regulamentado pela NR34, ele é especificado na NR35. Então, para fazer esse tipo de trabalho e conhecer a fundo os seus EPIs, você deve fazer o treinamento previsto na NR35. A proteção do tronco é feita pelo uniforme. O uniforme normalmente é composto de algodão e alguns recebem tratamento anti-chama. A proteção do tronco normalmente resume-se em contra abrasão e contra projeção de partículas. A proteção para os pés envolve duas áreas, a sola e o bico do calçado. A biqueira do calçado pode ser de aço ou pode ser de polímero, contra a queda de objetos que podem machucar os dedos. Vejam só essa figura que impressionante. Claro que o calçado de segurança não faz mágicas, mas é muito mais eficiente que um tênis, não é mesmo? E quais outros EPIs nós temos no nosso ambiente de trabalho da manutenção naval? Pensem um pouco. Já pensaram? Então está aqui um conjunto de EPIs para o soldador. Veja que ele tem um capacete e também usa nesse capacete de soldagem uma lente escura, também chamada de filtro, e todo um conjunto de raspas, luvas e a proteção para o tronco. E, em muitos casos, a proteção para a perna também, a perneira de solda. O conjunto de EPIs é similar ao usado pelo maçariqueiro, profissional do oxicorte. Apenas para o óculos do maçariqueiro, o filtro é um pouquinho mais claro. E aí, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Nesta falamos de EPIs. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim aí nos comentários. Eu sugiro que vocês revisem o material que foi disponibilizado para vocês e façam a avaliação desse final de módulo. Nos vemos aí nas últimas aulas. Até lá!